Fala aí, gurizinho, tudo bem? Eu sou Gabriel Vieira, dono do canal do Viedro, mas pode me chamar de Gabriel, de Vieira, de Viedro, enfim. E eu estou aqui para fazer uma análise não só pós-jogo, mas fazer uma análise de uma campanha, fazer uma análise crítica do que aconteceu com a Celeste Olímpica, o que aconteceu com o primeiro campeão mundial nessa Copa do Mundo, com os bicampeões olímpicos, bicampeões mundiais de 30 e 50. O que aconteceu com o Uruguai nessa Copa do Mundo? Por que o Uruguai foi eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo? Eu vou explicar tudo isso, tá? E eu já adianto, tá? Se eu me exaltar um pouco, desculpa. Não sou uruguaio, não sou uruguaio, pero é necessário analisar, cara. E tem que entender, cara, porque o jogo deu muita raiva, cara, do Uruguai. Eu queria que pelo menos o Uruguai passasse da fase de grupos para pelo menos ter um jogo contra a Argentina. Isso não vai acontecer e eu vou explicar nesse vídeo. Mas antes, dá like, curte o vídeo, se inscreve, ativa o sininho das notificações. Manda esse vídeo para aquele uruguaio. Manda esse vídeo para quem for necessário, tá? Porque eu quero sim analisar o que aconteceu com o Uruguai. Tá? É muito triste. Tem gente que comemora uma seleção campeã do mundo sendo eliminada numa Copa do Mundo. Eu não comemoro, cara. Porque o legal de uma Copa do Mundo é você ter grandes jogos. Claro, com exceção da Argentina, que brasileiro seca mesmo. Tem outros que não, mas enfim. Tem outros que fazem, outros que não. Que a maioria, em geral, seca mesmo. Cara, seleções campeãs do mundo, é legal, tem Copa do Mundo, pô. Enriquece a Copa do Mundo, tá? E eu vou explicar nesse vídeo. Vamos começar. Antes de começar a construção da minha tese, no dia do sorteio da Copa do Mundo, foi sorteado o grupo da Celeste. O grupo com Espanha, Uruguai, Cabo Verde e Arábia Saudita. Antes, naquele dia do grupo, naquele dia que foi sorteado o grupo, quem que é o idiota? O idiota que vai falar que o Uruguai não ia passar desse grupo. Que o Uruguai, de 3 jogos, pelo menos não ia ganhar um. Entre a Arábia Saudita e Cabo Verde, pelo menos ia ganhar um jogo. Quem que esperava que isso ia acontecer? Todo mundo cravava Espanha em primeiro, Uruguai em segundo, inclusive os uruguaios na imprensa já cravavam um jogo que ia ser um jogo difícil, Espanha, Argentina e Uruguai, o clássico do Rio da Plata, ia ser um jogaço, tava tudo combinado para ser um jogo, o jogo da Copa, pelo menos das 16 avos de final, tudo combinado, porque, como venhamos, né? Tudo bem você não ficar em primeiro num grupo desse. A Espanha realmente é forte, ganhou a Euro, tá? E vou falar da Espanha também um pouquinho, tá? Mas, cara, quando você sorteia um grupo desse, você espera que pelo menos o Uruguai passe. Que pelo menos o Uruguai faça campanha decente, consiga jogar bem. Na teoria, tudo isso tava um sonho perfeito. Na realidade, uma tragédia do Uruguai. E vamos começar recapitulando, cara. O Uruguai, pra quem não sabe, chegou na semifinal da Copa América, tirando o Brasil, tá? Aquele Brasil do Dorival, né? Do jogo do dedinho. Enfim, tirou o Brasil, tá? E o Uruguai não fez más eliminatórias. O Uruguai ganhou da Argentina lá em Avedianeira, lá na Bomboneira. O Uruguai ganhou do Brasil em Montevidéu. O Uruguai tirou o Brasil da Copa América. O Uruguai conseguiu fazer bons resultados. O Uruguai ficou entre os 5, mas tipo assim, cara. Ficou, acho que terceiro, se não me engano. Mas, cara, terceiro ou quarto. Mas, cara, o Uruguai fez uma campanha muito redondinha, cara. O Uruguai tirou pontos do Brasil aqui na Bahia. O Uruguai fez uma boa campanha sim, tá? Não vamos mentir. Conseguiu fazer jogaços contra a Colômbia. E, cara, fez amistosos bons, conseguiu competir com a Inglaterra, conseguiu jogar os amistosos, enfim. Ninguém esperava uma tragédia dessa. Só que aí chega a Copa do Mundo, cara. Primeiro jogo, o Uruguai empata com a Arábia Saudita. O Uruguai joga melhor? Tá bom, vamos falar que jogou melhor, tá? Só que é o seguinte, tem um jogador que estava aposentado do futebol uruguaio, que não queria jogar uma Copa do Mundo, que se chama Muslera. O que aconteceu, cara? O Rocher, que era o titular de todo o ciclo, não estava tão bem no Inter, tinha algumas lesões, também estava falhando um pouco. Mas tá bom, cara. O Rocher não era o cara certo pra Copa. O que o Bielsa fez? O louco. Olha, vamos convocar o Muslera pra Copa do Mundo. Que legal, que ideia genial, cara.
Aí você fala, ah, tá bom, vamos convocar o Muslera para ser tipo um Ochoa lá, para dar moral, para dar vestiário, enfim, para controlar o ambiente, cara. Isso não aconteceu. Quanto é que a seleção uruguaia colocou o Muslera para jogar de titular? Por que não o Rocher? Por que não o terceiro goleiro? Você convoca 3 goleiros, cara, que são melhores do que o Muslera hoje, tá? Tá bom, mano. Você quer convocar um cara histórico, 5 Copas do Mundo, tá? E eu vi muita gente falando que o Muslera falhou nas 5 Copas do Mundo. Isso é uma puta de uma mentira, tá? Em 2010 ele foi super bem, em 14 ele foi bem, 18 realmente ele frangou naquele gol da França, confesso. No jogo decisivo ele não podia fazer isso. E em 22 ele entrou titular, ou seja, ele não falhou nas 5 Copas, como muita gente tá falando, tá? Porque agora é fácil meter pau nele, né? Agora é muito fácil. Mas enfim, você convoca o goleiro de 39 para 40 anos para jogar uma Copa do Mundo, cara. Não era a melhor opção, mas tá bom. Chega no primeiro jogo, ele falha contra a Arábia Saudita. Ele espalma a bola, defensável demais, sobra no pé do zagueiro saudita e faz 1-0. No segundo jogo, falta pro Cabo Verde. Ele botou 2 na barreira. A barreira abriu, ele não tinha tanta coisa. A gente coloca a culpa dele no gol, mas eu acho que não foi tanto culpa dele. A barreira abre e a bola faz gol. Tá bom, por enquanto até aí normal. Aí chega no segundo gol do Cabo Verde, um lateral, e o que o Muslera foi fazer? Foi dar um bicão, foi meter pra fora, tá super tranquilo a bola. Ele deu uma de louco, mano. Acho que o Bielsa inspirou ele e tomou o gol, cara, sem goleiro. Aí você fala, você tem 2 jogos, 2 falhas. O que o Bielsa tem que fazer? Tira o goleiro, é lógico. A Suécia tomou de 5-1 da Holanda, trocaram o goleiro, mudaram a linha defensiva, mudaram a postura. E tem que fazer isso. E o Uruguai não fez isso, cara. Eu não vou falar só do Muslera, tá? Eu vou falar de outras coisas também. Muitas outras coisas, tá? Mas o Muslera tem muita culpa. Aí chega no jogo da Espanha, cara. O jogo decisivo, cara. O jogo que você não pode errar, o jogo que pode te eliminar. Porque você fez uma campanha pífia. O Cabo Verde, com todo respeito ao Cabo Verde, cara, o Cabo Verde jogou melhor que o Uruguai no jogo. Contra a Arábia Saudita, o Uruguai foi melhor. Mas quando o Cabo Verde foi mais igual, mas o Cabo Verde jogou melhor do que o Uruguai. E no terceiro jogo, cara, era um jogo contra a Espanha, tá bom. Mas, cara, era um jogo super acessível. Você vê o decorrer do jogo, você vê que o jogo dava pra ser ganho pelo Uruguai. O empate classificava o Uruguai, dependendo do resultado entre o Uruguai e Cabo Verde. Mas não, a Seleção Olímpica não jogou nada. Tentou, não vou mentir, o Uruguai tentou jogar futebol, o Uruguai se esforçou muito, cara. E eu vou falar dessa questão dos jogadores também. Mas, cara, não é só se esforçar que você ganha uma Copa do Mundo, cara. Não é só isso. E num lance completamente isolado, um lance inclusive que o Ugarte se machuca, o Alex Baena, sim, aquele mesmo do Atlético de Madrid, dá um chute horrível, fraco, super defensável. E lá vem lá ele, né? E com todo respeito, o Muslera engoliu um frangaço. Tomou um gol que não podia se tomar. 1-0, né? Fala, ah, dá pra virar o jogo, dá pra ganhar. Aí depois vamos ver essas coisas, tá? Vou conversar mais pra frente. Mas, cara, 3 jogos, 3 falhas. Um jogador, cara, acho que todas as Copas que eu vi, que muitos jornalistas viram, a pior Copa de um goleiro na história. Eu não gosto de criticar, sabe? Falar, ah, ele é um bosta, ele é um lixo. Não, cara, eu não gosto de falar isso, porque ele menospreza o cara. Mas a Copa dele foi muito ruim, cara. Muito ruim, foi muito abaixo. Inclusive, ele foi substituído pra entrar o Rocher. Ah, a vaca tinha ido pro brejo, tá? Mas é melhor você trocar o Rocher e tomar menos gol do que colocar o Muslera e tomar mais, né? Enfim. Agora vamos falar do Bielsa, cara. Eu vou falar do Bielsa e do vestiário juntos, tá? Pra mim, o maior culpado dessa Copa do Mundo é o Bielsa, tá? O maior culpado. Por quê? Porque, cara, o Bielsa sabe pra caralho de tática. O cara é muito importante. Pô, o Pochettino se inspirou no Bielsa. Tem treinadores que se inspiram no Bielsa, porque o Bielsa é super inteligente na questão tática. Mas ser treinador não é só saber tática, é saber administrar um grupo, inclusive em uma Copa do Mundo. Inclusive em um torneio de 8 jogos, de 1 mês e quebrado. E o Uruguai não fez isso, o Bielsa não fez isso. Ele, algum tempo antes da Copa do Mundo, tinha perdido o vestiário com alguns jogadores, é verdade. Inclusive, muitos jogadores estavam reclamando que o Bielsa fazia treinos que proporcionavam lesões. E é verdade isso. Só que o Bielsa perdeu o vestiário.
Não, ele perdeu muito vestiário. Não só isso, outras críticas ao Bielsa. O Bielsa, ele fez a convocação dele, só que a convocação foi muito questionada. Ele convocou o Muslera, que já tá errado. Ele convocou, vou falar só 2 jogadores, tá? Do futebol brasileiro. Piquerez e De Arrascaeta, tá? Ele convocou 2 jogadores. Aí fala, tudo bem, são jogadores bons, jogadores que jogam. Eles estavam lesionados. O Piquerez teve uma lesão mais séria com a Arrascaeta, mas ambos estavam lesionados. Aí fala, eu vou convocar eles porque eles vão se recuperar ao longo da Copa. E você pega a vaga de outro jogador, cara. O 10 do Arrascaeta, quem que é o 10 da seleção uruguaia? Você pode falar, é o Valverde. O Valverde não joga de 10, o Valverde é segundo volante, ou o primeiro volante, enfim. O De La Cruz a mesma coisa. O Uruguai não jogou com 10, cara, praticamente. Não jogou com camisa 10, um armador. Aí fala, mas o Brasil não jogou com 10. Tá, mas você quer comparar o Brasil com o Uruguai? O Uruguai é muito diferente, cara. E eu já vou falar da safra de jogadores da seleção uruguaia. Esse vídeo tá bem completo. Do fracasso uruguaio, tá? Cara, o Bielsa se perdeu. O Bielsa perdeu o vestiário. Falaram à imprensa uruguaia que vários jogadores se rebelaram contra o Bielsa, falando que queria jogar de um jeito contra a Espanha, só que o Bielsa falou que queria jogar de outro, aí tretou com os jogadores, enfim. E, cara, foi pra dentro do campo, cara. O jogo não foi pra, o Uruguai quer se classificar, foi pra lavar roupa suja. O jogo foi praticamente isso. E o Uruguai, cara, dá muita dó do time do Uruguai, cara. Porque eles são esforçados. Eles tentaram muito, tá? Muito. O problema, cara, é que às vezes não é só na técnica que você ganha, cara. Você tem que ter habilidade, você tem que saber jogar futebol, você tem que ter estratégia. E a estratégia do Bielsa não tinha, cara. O Uruguai foi muito passivo contra a Espanha, cara. A Espanha, tipo assim, tava no dane-se pro jogo. A Espanha não queria ligar pro jogo. Foi um jogo horroroso, vamos falar a verdade. Se o Uruguai forçasse bem mais o jogo, capaz do Uruguai empatar se até virasse o jogo. E se empatasse o jogo, se classificava, cara. Pelo número de gols marcados. Ia empurrar Cabo Verde pra terceiro. Sim, mesmo empatando 3 jogos, ia se classificar. O Cabo Verde fez isso. Tá? E não aconteceu isso. Não aconteceu isso. Parabéns, seleção uruguaia, vocês estão eliminados da Copa do Mundo. Outro fator que catalisou a eliminação, tá? Jogadores que não eram bons, cara. Com todo o respeito, cara, à seleção uruguaia, eu não tenho nada contra esses jogadores, não tenho nada. Inclusive, um desses jogadores joga no meu time. Os dois, um já jogou no meu time e outro joga no meu time, né? Que é livre pro Fluminense. Cara, não dá pra você jogar uma Copa do Mundo com Canóbio e Darwin Núñez de titular. Não dá. É impossível. Não dá pra você jogar com Darwin Núñez e Canóbio de titular. De verdade, como diz a Jovem Pan, eu concordo, é um ataque caneludo, cara. Eles demonstram muita raça, eles vão pra cima, eles tentam o máximo, mas tecnicamente eles são muito abaixo. Eles não são bons, cara, eles não são jogadores de Copa do Mundo. De verdade, eu gosto do Canóbio, cara. Eu tento gostar do Canóbio, mas é difícil, cara. O Canóbio se esforçou muito no jogo. Ele fez o que ele podia. Jogou mal, jogou mal. Mas ele fez forçado. Tá? E, cara, na Copa não basta você ser esforçado. Você tem que ter técnica, tática, talento. Tá? Por que ele não começou com o Vinhas de titular? Por que ele não colocou o Pelistri pra jogar? O Pelistri joga X tempo. Tá bom, mas o Pelistri é um cara que é habilidoso, cara. Um cara, se você pegar do ataque, é o cara mais habilidoso do Uruguai. O Bielsa fez tudo errado. E os jogadores são muito caneludos, cara. São jogadores que não têm capacidade de ser titular nem no 15 de Piracicaba, mano. Se você pega esse time do Uruguai e pega 3 jogadores do Uruguai e coloca no Cabo Verde. Cara, o Cabo Verde seria eliminado. Eles mais atrapalham do que ajudam, com todo respeito, mas é verdade. Tá? A safra de jogadores do Uruguai é muito ruim, cara. Cara, depois que Suárez e Cavani saíram da seleção uruguaia, o Uruguai virou um nada. Um nada. E vai continuar assim, cara, se não reformar. Tem 3 milhões de habitantes no país. Cara, mas o futebol uruguaio não é um futebol ruim. É um futebol bom, cara, que revela bons jogadores. São jogadores que são revelados, cara. Pô, você vai falar que o time do Uruguai é um time ruim? Não é um time ruim, cara. É um time caneludo, é um time que o ataque é caneludo, mas se você trocar o ataque, cara, ter mais olheiros, jogarem melhor, porra, eles podem. Você acha que o Montevideo City não é um bom time? Claro que é. Tá bem na sua liga. Cara, mas convoca mais alguns do local, cara.
Não adianta só convocar estrangeiros, só do Brasileirão, jogadores estrangeiros. Porra, o Darwin Núñez, cara, não joga no Hilal, cara, ele foi convocado. E ele jogou nada no Liverpool. Ah, ele fez os golzinhos. Cara, mas ele perdeu muito gol, ele não foi bem no Liverpool. Ah, o Darwin Núñez é um jogador de seleção igual o James Rodrigues. Não, eu discordo. O Darwin Núñez é um jogador que não joga nem no clube nem na seleção. O Darwin Núñez é um jogador ruim, cara. E naquele jogo da Copa América contra o Brasil, o Darwin Núñez foi o pior em campo, na minha opinião. Que não jogou nada, tá? Outro motivo, tá? E cara, finalmente a gente tem que entender que o ciclo do Uruguai foi cheio de altos e baixos. Ah, foi um ciclo que ficaram bem nas eliminatórias? Tem. Mas cara, em questão de relacionamento, nada deu certo. Como eu falei do relacionamento, que teve treinos que eles achavam que desgastava muito fisicamente. Teve treinos que... Como que eu posso dizer? Teve falas do Bielsa que não foram boas. Tá, enfim. Mas se você for falar quem é o maior culpado dessa eliminação, é o Bielsa. Ah, é o Muslera. Quem convocou o Muslera? Quem colocou o Muslera pra jogar? Você pode até colocar um fator, a falta da safra de jogadores, que é uma justificativa boa. Mas, cara, com o time que o Uruguai tem, com o peso da camisa que o Uruguai tem, você tinha que fazer melhor, cara. Num grupo com Cabo Verde e Arábia Saudita. Você, no mínimo, tinha que passar em segundo. Era obrigação. E não contente, numa Copa que você passa 3. Tem chance de passar 3. 3. Você pode se classificar em terceiro na Copa do Mundo. Não, o Uruguai não consegue fazer uma pontuação mínima. Faz 3 pontos e reza. Faz 3 pontos e reza. Irmão, o time da Arábia Saudita não é tudo isso. É um time organizado, tá bom. Mas, cara, a Arábia Saudita não é tudo isso. O Cabo Verde, o Cabo Verde fez história. O Cabo Verde também não é tudo isso. As pessoas valorizam o Cabo Verde como se o Cabo Verde fosse a Costa Rica de 14. Só que o Cabo Verde empatou os 3 jogos. Não perdeu, mas não ganhou. O Cabo Verde passou, cara, e de verdade, o Cabo Verde só se classificou. Claro, tem que dar méritos ao Cabo Verde, cara. A defesa do Cabo Verde é muito boa, tá? O Vozinho agarrou pra cacete nessa Copa. Mas, cara, o Cabo Verde só se classificou porque esse Uruguai foi incompetente demais. Foi por isso que isso aconteceu. Foi exatamente por esse motivo. E eu estou indignado, cara. Porque dava pro Uruguai se classificar. Ele teve uma chance de se classificar no jogo contra a Arábia Saudita. Teve 2 chances de se classificar no jogo contra o Cabo Verde. Teve 3 chances de se classificar no jogo contra a Espanha. E não se classificou. Desculpa, Uruguai. Parabéns. Vocês mereceram muito essa eliminação. Muito. O primeiro campeão do mundo eliminado na fase de grupos. Já tinha se eliminado em 22. Com o Arrascaeta fazendo 2 gols em Gana, enfim. Mas, cara, foi muito azar, né? Porque, tá bom, eles foram incompetentes, mas foi muito azar porque a Coreia virou o jogo contra Portugal, o Portugal B, né? Mas, enfim, não merecia isso. Os jogadores, cara, tentaram se esforçar, não mereceu isso. Mas a safra de jogadores é ruim, o goleiro não foi bem, o Muslera não foi bem, o Bielsa escalou super mal, o responsável é o Bielsa. E vamos falar um pouquinho da Fúria Espanhola, vai, rapidinho. Cara, que vergonha faz a Espanha na fase de grupos. Meteu 4-0 na Arábia Saudita, tá bom. De 6 tempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tempos contra o 3 jogos. A Espanha só jogou um tempo bem. O primeiro tempo contra a Arábia Saudita, só. De resto, não jogou contra Cabo Verde, não jogou contra o segundo tempo. Tá bom, administrou o segundo tempo contra a Arábia Saudita. Mas não jogou bem contra o Uruguai. Ganhou cada falha do Muslera, como eu falei. Tá? E, cara, a Espanha, se for assim pro mata-mata, se pegar a Áustria, que a Áustria, por mais que é uma equipe ruim, é uma equipe fraca tecnicamente, é uma seleção muito bem organizada pelo Ralf Rangnick. É aquele do United? Aquele mesmo. Mas é muito organizada essa seleção. Eu não sei não. E pode ser que passe. Não sei. Mas tipo assim, eles não vão longe nessa Copa do Mundo. Não vão longe. Se continuar do jeito que tá, se não pegar e tomar vergonha na cara, vão continuar assim, cara. Vão continuar assim. E vão tomar pau no mata-mata. A Espanha não vai ser campeã se continuar com essa bola. O Yamal tá voltando de lesão. Mas se o Yamal não abrir o olho e jogar futebol, a Espanha não vai jogar nada. Tá? Se o meio campo resolver jogar bola, a Espanha não vai jogar nada. A Espanha precisa ter um meio campo bom, precisa ter ataque bom. Que Copa ruim do Ferran Torres, né? Pelo amor de Deus, cara. Tá? Os pontos, tá bom, o Iñaki Williams não jogou. Cara, mas pô, você tem jogadores de qualidade na Espanha, você não pode jogar de uma forma tão ridícula assim. Tá? Enfim, quero saber a sua opinião. Curte, comenta, se inscreve. Manda esse vídeo pro uruguaio, pra argentino, pra latino.
Manda esse vídeo pra quem realmente quer ver a análise do Uruguai, porque eu fiz uma análise muito profunda dos problemas do Uruguai. Muito profunda, tá? Cara, e vou finalizar o vídeo. Bielsa, obrigado, viu? Você eliminou a Celeste. Você, com todo respeito, desculpa o termo, mas você fudeu a campeã, a bicampeã mundial. É isso.